do culto infantil, e eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra no Salmo 23. Gostaria que você estivesse abrindo sua Bíblia no Salmo 23. É talvez um dos salmos mais populares, um dos textos mais populares, mais conhecidos da Bíblia, né? O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Eu iria ler apenas o versículo 5 e 6, mas esse salmo traz uma mensagem tão bonita, tão confortante para nós, que vale a pena lermos todo o texto, né? Salmo 23 aí, a partir do versículo 1. A minha Bíblia, né, a tradução, a versão King James fiel, né? Então, se tiver alguma diferença para a sua, é apenas questão de tradução, mas a essência, o texto, o sentido do texto é o mesmo. Salmo 23 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Esse Salmo 23, que é muito conhecido, Davi, que era também um pastor de ovelhas. Quem conhece a história de Davi, ele foi rei de Israel, mas antes disso, ainda na sua adolescência, ainda quando era um garoto, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então Davi era um pastor de ovelhas, e quando ele escreve esse salmo, ele está falando de algo que ele tinha experiência, ele tinha autoridade para falar o que era a vida de um pastor com as suas ovelhas, e por isso ele compara a sua relação com Deus, a nossa relação com Deus, com essa relação de ovelhas e também para com o pastor. Mas ele fala mais do que isso nesse salmo. Eu falei para vocês no início que eu iria apenas me focar aqui, apenas me deter nos versículos 5 e 6, porque aqui, a partir do versículo 5, Davi sai da figura de Deus como o pastor e nós como suas ovelhas, e agora ele traz uma nova figura também, que traz um pouco da experiência dele de vida também. Durante esse salmo aqui, Davi fala sobre uma coisa que é o que eu quero falar com vocês nessa noite, que é sobre perseguição. Perseguição que nos abençoa. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, perseguição que nos abençoa. Veja, Davi teve uma vida que ele sabia exatamente o que era perseguição, porque desde quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, a palavra de Deus conta que ele já tinha, o pastor aqui, ele diz, né, a tua vara, o teu cajado me protegem, me guardam, porque o pastor, ao cuidar, ao vigiar as suas ovelhas, além de cuidar para que nenhuma se perdesse do rebanho, ele estava protegendo, porque animais ferozes, selvagens, tentavam ali devorar as ovelhas. Davi conta que a palavra de Deus diz que ele lutou com um leão e lutou também com um urso, e os venceu e os derrotou para proteger as suas ovelhas. Por isso que aquelas batalhas que Davi enfrenta, quando ele chega lá diante da tão famosa história, Davi diante do gigante Golias, que é tão famosa essa história, ele diz: ora, eu lutei com o leão, eu lutei com o urso, eu estou preparado para enfrentar esse gigante. E de fato ele vai e vence a batalha contra Golias. Claro que ele diz: eu vou a ti. Ele diz isso para Golias: em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Davi não foi apenas na sua experiência humana, na sua força humana, até porque ele era um garoto, era muito jovem, franzino, era baixinho, não tinha porte físico para isso. Tanto que a Bíblia diz que quando ele veste a armadura do rei Saul, ele todo desengonçado, não consegue sequer se movimentar, sequer andar com o peso daquela armadura. Mas falando de perseguição, Davi sabia o que era perseguição, porque ele passou anos da sua vida sendo perseguido pelo rei Saul, porque Davi foi escolhido para ser rei, ainda garoto.
E Deus então manda ali o profeta Samuel e revela a ele que Davi seria o próximo rei de Israel e seria agora o rei segundo o coração de Deus. E por causa disso, ele passou anos de sua vida sendo perseguido pelo rei Saul, pelos exércitos de Saul, e também passou anos da sua vida sendo perseguido por outros povos inimigos. E aqui, a partir do versículo 5, Davi começa a falar sobre isso, né? No versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam, né? Me protegem. Mas veja o versículo 5, quando ele diz assim: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Agora a figura não é mais do pastor, mas ele agora coloca, vendo Deus como aquele anfitrião, como aquele amigo que lhe recebe em sua casa, que prepara uma mesa, um banquete. E não era qualquer mesa, era um banquete de comemoração, de celebração. E então nós entendemos, em primeiro lugar, que quando Davi falava de perseguição, ele já coloca aqui que estava consciente de que Deus estava sempre com ele. E eu quero dizer para você também que nas nossas vidas, não sei se você já se sentiu perseguido, mas nós somos perseguidos. Nós somos muitas vezes perseguidos, e eu não estou falando apenas de pessoas que se levantam contra a nossa vida, de situações contrárias à nossa vida, mas também é sobre isso a nossa palavra hoje, perseguição que nos abençoa, porque esse texto vai mostrar uma grande verdade, que Deus é aquele que nos cerca por todos os lados. O Salmo 139, depois leia em casa esse Salmo, eu não vou ler aqui, ele é um pouco grande, mas ele diz: Senhor, para onde eu me esconderei da tua presença? O Senhor me cerca pela frente, por trás, por todos os lados. Se eu for para o lugar mais alto, para o lugar mais profundo, ali estará a tua presença. Essa é uma perseguição, porque essa palavra perseguição nos remete a uma coisa ruim, a uma coisa negativa. Mas eu quero que você entenda que há um Deus que está perseguindo a sua vida. Na verdade, eu falei domingo passado aqui, lembra da passagem de Jeremias 18, do vaso nas mãos do oleiro? Nossas vidas está nas mãos de Deus, a nossa vida. Sua vida está nas mãos de Deus. Ele estará lhe perseguindo por toda a sua vida, mas não o perseguir de maneira negativa, mas o Salmo encerra dizendo, Davi com a convicção, certamente, o versículo 6 ele diz, né? A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por toda a minha vida, por todos os dias da minha vida. E ele diz, eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Os inimigos que perseguiam, e Davi agora diz, olha, mas o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, é o versículo 5. Sabe o que isso significa? A providência de Deus, o cuidado de Deus em fazer com que todas as coisas, mesmo as coisas ruins, mesmo os momentos difíceis de nossas vidas, mesmo as circunstâncias de sofrimento, de dor, fazer com que elas contribuam para o nosso bem. É o que está lá em Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa figura que Davi aqui descreve, tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, ela está nos dizendo que Deus prepara uma mesa, que Deus tem uma mesa, um banquete preparado, mas veja, para quem atende o seu convite, para quem quer fazer parte da mesa que Deus tem preparado, para quem entende que as circunstâncias da vida, por mais difíceis que sejam, elas serão usadas por Deus para nos aproximar mais dele e da sua vontade para as nossas vidas, porque só participa de uma mesa, de um banquete, quem aceita o convite.
Então eu quero dizer para você que Deus tem um convite, tem uma mesa preparada para você. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas, as crises que você tem vivido, não importam se você teve expectativas frustradas, se você se decepcionou, não importa. Há uma mesa preparada para você por Deus. Ele diz: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. É a ação de Deus em conduzir todos os acontecimentos. Considera a preparação daquilo que nós necessitamos. O Senhor prepara bênçãos abundantes. A ação maliciosa dos inimigos é incapaz de impedir as bênçãos de Deus, a celebração do povo de Deus, daqueles que aceitam o convite de Deus. Nós não estamos isentos de sofrimento, não estamos isentos de passar por dificuldades, mas veja, os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. Ele diz: nossa luta é contra as forças espirituais, os dominadores, desse mundo espiritual, as forças espirituais do mal. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, buscando a quem tragar. Há uma luta, há uma batalha, há ataques espirituais sobre as nossas vidas todos os dias. Nós não podemos ignorar isso. E Davi tinha consciência disso. Lembra de que Saul perseguia Davi, mas lembre, quem conhece a história, que havia um espírito mau, um espírito que atormentava Saul e que vinha e fazia com que ele, então, perseguisse Davi, porque Saul se distanciou da comunhão com Deus, porque Saul rejeitou os planos, os propósitos de Deus na sua vida. Por isso que a nossa luta, os nossos inimigos, por mais que tentem, porque a palavra de Deus vai dizer, João na sua carta diz: maior é o que está em nós, Cristo, o seu Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. Nossos inimigos, o mundo, o diabo, com todos os seus demônios, todo o inferno, não são capazes de nos derrotar, não são capazes de impedir que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. É bem verdade que eles estão sempre buscando a oportunidade de nos derrotar, de destruir a nossa vida, mas Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, é o que esse versículo 5 diz. Isso quer nos dizer que Ele nos dá o pão, o alimento a cada dia, que é suficiente para nos alimentar, para fortalecer a nossa fé, a nossa vida e nos fazer vitoriosos. Porque lembra que eu falei do texto de Pedro, que diz na carta de Pedro: o diabo está em nosso derredor. Aí a palavra de Deus diz: mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está ao nosso redor. E mais, o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque a palavra de Deus diz: ora, vocês não sabem que vocês são templo, morada do Espírito Santo de Deus? Isso aqueles que aceitaram o convite, o chamado de Cristo em suas vidas. Continuando o versículo 5 do Salmo 23, ele diz: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo. Olha, essa expressão, tu unges minha cabeça com óleo, era muito comum a unção com óleo na cultura aqui do povo judeu, do povo de Israel. E um dos momentos em que alguém era ungido com óleo era quando um convidado especial era recebido em um banquete, em uma casa. Lembra que Jesus foi ungido, Então a mulher que chega ali derrama um perfume caríssimo, E unge ele ali. Quando um rei, o próprio Davi foi ungido quando foi escolhido para ser rei. Um rei, um sacerdote, profetas eram ungidos. A unção representava alegria e boas-vindas aos convidados. Mas a unção também representa o derramar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Representa aquilo que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo de Deus, Ele unge, Ele é derramado sobre a vida daqueles que aceitam o convite de Deus, que aceitam o seu chamado, que dizem sim para o convite de Deus,
para o convite de salvação, que dizem sim para o convite de estar à mesa com Ele, porque lembre-se, estar à mesa significa comunhão, significa vida com Deus, significa o que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, ceia, ele fala, né? E terei comunhão com Ele e Ele comigo. O reino de Deus é representado, muitas vezes Jesus fala sobre assentar-se à mesa preparada por Deus. Jesus contou uma parábola, né? O reino de Deus é como um grande banquete que o rei oferece e manda convidar todas as pessoas. E ele diz lá em Apocalipse: ao vencedor lhe darei que se assente comigo no meu trono, que se assente comigo no trono do meu Pai, que se assente comigo à mesa, na festa, né? Nas bodas do Cordeiro, na festa aonde estaremos eternamente com Ele, vivendo em comunhão com Ele. O Espírito Santo é a presença de Deus que é derramada na vida daqueles que aceitam o convite de Deus, daqueles que entendem essa busca de Deus constantemente em nos levar de volta à sua presença, à sua comunhão. E continuando o versículo 5 do Salmo 23, ele diz no final do versículo: meu cálice transborda, meu cálice transborda. Essa taça, né, esse cálice que transborda, está relacionado também à vida abundante, transbordante, que Deus proporciona por meio de Cristo, àqueles que aceitam o seu convite. Na cultura dos judeus também, quando alguém encheu o cálice, né, e que transbordava, significava um sinal de honra. Era um convidado que era honrado. Então eles enchiam o cálice até se derramar, até transbordar. Isso representa, irmãos, para nós, que Deus tem planos, Deus tem propósitos para as nossas vidas, de termos uma vida que transborde. Lembra do que Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 10? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida que Deus tem para cada um de nós é uma vida abundante. É uma vida que, por mais que passe por lutas e dificuldades, e como eu já disse, nós não estamos livres disso, mas é uma vida que é abundante, porque a presença de Deus será abundante em nossas vidas. Porque a presença, a paz, o conforto, o consolo, e esse Salmo 23, ele começa falando sobre isso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada eu sentirei falta, porque Ele irá suprir as minhas necessidades. Voltando aqui o versículo 2 do Salmo, ele diz: Ele me faz deitar em verdes pastos, me leva para águas tranquilas. Davi está dizendo: Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Ele está dizendo que a vida que Deus oferece é uma vida que vai suprir, vai fazer transbordar a sua presença, o seu cuidado em nossas vidas. Essa é a vida que Deus quer. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, ele diz: olha, se vocês derem ouvidos à minha voz, às palavras que estão nesse livro, se vocês seguirem os meus mandamentos, ele diz, as bênçãos do Senhor lhe alcançarão. Aonde você pisar a planta dos seus pés, ali a bênção do Senhor chegará. Por isso, não é tanto uma questão de buscarmos as bênçãos de Deus, elas nos perseguem, elas nos alcançam. É por isso que Davi, sabendo disso, consciente disso, ele termina esse salmo dizendo: eu tenho certeza, eu tenho convicção que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Isso é o cálice transbordante. Isso é a promessa de Deus para as nossas vidas. É isso que Ele promete que nos dará em abundância. E aí, versículo 6, que eu acabei de citar, ele vai dizer: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi conclui esse salmo dizendo: eu tenho certeza, eu tenho convicção que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Qual é a sua convicção em relação a Deus? Qual é a certeza que você tem? Se você não tem tanta certeza, tanta convicção, eu quero lhe dizer, isso pode mudar a partir de hoje,
porque a palavra de Deus está lhe garantindo. A palavra de Deus é como se o texto estivesse aqui gritando para nós: tenha certeza, tenha convicção, que a bondade, a misericórdia de Deus lhe seguirão. Talvez se você pensar, fizer aí um rápido exercício e pensar aí na sua vida, naquilo que você já viveu, em tantas situações, talvez você se lembre, você concorde comigo, você lembre: olha, foi Deus quem me livrou. Olha, foi Deus quem estava cuidando. Olha, mesmo que naquele momento eu não tivesse essa certeza, essa clareza, mas hoje eu entendo, era a bondade e a misericórdia de Deus que estava ali me seguindo, me perseguindo. Era a bondade e a misericórdia de Deus que estava ali me livrando. Tenho certeza que todos nós temos experiências assim para contar. Então, certamente, bondade e a misericórdia. Deus é bom. Lembra que chegou uma vez um jovem diante de Jesus e diz: bom mestre, aí Jesus diz: por que me chamas bom? Bom só há um, que é a Deus. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que a palavra dele diz que ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre bons e maus. Deus é tão bom que a sua bondade, ela é estendida a todos nós, e ele também nos capacita a sermos pessoas boas, porque a palavra de Deus vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E vai dizer também que o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22, o fruto, o resultado, aquilo que o Espírito Santo dele, que é derramado sobre as nossas vidas, que é esse óleo que nos unge, que é derramado sobre as nossas vidas, quando nós aceitamos o convite de salvação dele, vai dizer que o fruto do Espírito está aí, é amor, alegria, é paz, paciência, benignidade, olha a bondade aí, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós só podemos ter essas virtudes, esse fruto do Espírito Santo, porque Deus é tão bom, que por meio do Espírito Santo habitando em nós, e é isso que eu quero que você entenda, olha como a bondade de Deus, ela é incalculável, incomparável. Essa bondade de Deus, ela faz com que Deus, o Criador de todo o universo, que é onipotente, todo-poderoso, onipresente, está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo onisciente, sabe todas as coisas. Esse Deus que é imenso, faz com que Ele habite em nossos corações, habite em nossas vidas, venha fazer morada por meio do seu Espírito Santo. No Salmo 139, quando Davi está ali falando sobre, como eu disse, que Deus está em todos os lugares, que Deus nos conhece desde lá do ventre da nossa mãe, quando ainda éramos uma substância sem forma, aquele embrião que estava sendo formado, Deus já nos conhecia, e diz lá que todos os nossos dias já estavam ali diante de Deus. Aí ele diz lá que tem um versículo lá do Salmo 139 que ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É muita coisa, a gente não consegue processar isso, a gente não consegue entender. Então o que é que a gente precisa? Aceitar, desfrutar disso. Por isso que Davi está dizendo: olha, é uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. É uma mesa preparada diante mesmo dos meus conflitos, porque muitas vezes, eu não falei antes, mas os nossos inimigos, o nosso maior inimigo está aqui dentro de nós. É o nosso eu, é a nossa vontade, é o nosso ego, é a nossa forma de pensar, é o nosso coração endurecido. Mas ele está dizendo: mas tem uma mesa preparada pelo Senhor na sua presença. Tem uma mesa preparada, Ele nos dá do seu Espírito Santo, Ele nos unge com o seu óleo, que é o Espírito Santo, Ele nos dá uma taça que transborda. Ele está aqui dizendo que também a bondade de Deus é derramada em nossas vidas. Deus é tão bom que nos dá a oportunidade de termos Ele aqui, dentro dos nossos corações. Tem uma música infantil, às vezes eu canto com os meninos lá em casa, que fala assim, né? Grande, tão grande, alto, tão alto, né? Fundo, profundo, é maior que o mundo, né? Falando sobre Deus, aí vai e diz: mas é pequeno e cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador, né? Esse Deus tão grande, tão imenso, habita em nossas vidas, quer habitar na sua vida, quer fazer parte, quer derramar mais da sua bondade na sua vida. E aí ele fala: e a misericórdia, além da bondade, ele fala que a misericórdia do Senhor nos segue.
Por isso que é uma perseguição que nos abençoa. Imagine, é a gente correndo para o outro lado. A Bíblia diz, né? Todos nós andávamos como ovelhas, cada uma se perdia pelo seu próprio caminho, cada uma seguia do jeito que queria, ovelhas perdidas, ovelhas desgarradas, mas aí a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas nos perseguem. É como a ovelha que Jesus conta na parábola. Lá ele diz que é aquela ovelha que se perde, e ele, como bom pastor, que nos ama, que deu a vida por nós, ele deixa as 99 ali guardadas e vai atrás da que se perdeu, e quando a encontra ele diz que faz uma grande festa, chama os seus amigos e faz uma grande festa. E aí Jesus compara essa história ao quê? Ele diz, assim a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Quando alguém aceita esse convite, ele diz que a festa no céu, a alegria, a comemoração, por um pecador que se arrepende, por uma vida que se volta para o presente, o convite de Deus em sua vida. Por isso, as misericórdias do Senhor, elas nos perseguem, elas vão nos seguir todos os dias. Deus estará dando a oportunidade todos os dias de voltarmos para Ele. O profeta Jeremias disse lá em Lamentações, capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Ele diz, bom é o Senhor para os que esperam nele. Então, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas estão nos seguindo, e elas nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E ele conclui o salmo dizendo, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Há outros salmos na Bíblia em que Davi fala muito sobre isso. Ele diz, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora da casa do Senhor, do que 1000 dias fora da presença de Deus. Ele tem aqui a consciência, o desejo de habitar na casa do Senhor, e essa expressão representa tanto estar na casa do Senhor aqui nessa vida, mas também pela eternidade. Esse é o desejo de Deus. É isso. Eu falei de perseguição no início. Você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a trajetória que está em todos esses 66 livros da Bíblia, está presente uma perseguição, está presente um roteiro, está presente uma história. É Deus que criou o homem em sua imagem e semelhança para viver em comunhão com Ele, mas se afastou, mas rejeitou o plano de Deus, mas desobedeceu. Mas você vai ver, desde Gênesis até o último livro, Apocalipse termina fazendo um convite. O Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem, vem. Aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Ou seja, é a história de Deus nos perseguindo, nos cercando de todos os lados, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça, para que voltemos à sua presença, para que voltemos a estar com Ele. Esse é o convite de Deus para as nossas vidas. Será sempre, todos os dias de nossas vidas. Porque em João capítulo 14, Jesus disse uma coisa aos discípulos. Ele estava próximo, da sua morte. E aí, eu quero concluir deixando para você esse versículo. João capítulo 14, ele disse o seguinte. Ele disse aos discípulos, deixa eu abrir aqui, João capítulo 14, veja o que ele disse. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possas estar vós também. Esse é o desejo de Deus, é o convite dele para as nossas vidas. Hoje, será sempre esse convite em nossas vidas. Ele quer que eu e você estejamos com Ele, na presença dEle. Ele quer, por isso que Ele nos persegue com a sua bondade, com a sua misericórdia. Às vezes a gente tenta se afastar, às vezes a gente vai por nossos próprios caminhos, mas tenha certeza de uma coisa, a bondade e a misericórdia de Deus continuam lhe perseguindo
Deus não vai desistir da sua vida. Claro que Ele vai respeitar a sua decisão. Ele também não vai invadir. Ele também não vai entrar sem a sua permissão. Mas se você deixar, se você permitir, Ele fará na sua vida uma grande obra. Observe que nessas expressões de Davi aqui, ele está sempre dizendo: tu unges minha cabeça com óleo, tu prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele está sempre mostrando: a iniciativa é sempre de Deus, a ação é sempre de Deus, de nos buscar e de nos resgatar novamente para Ele. Então, qual será a nossa resposta? Qual será a sua resposta diante desse convite maravilhoso? Quero convidar o grupo de louvor. Vamos cantar uma canção que fala sobre isso também. E eu quero lhe convidar a meditar na letra, na música, né? Na letra dessa canção. Coloque sua vida diante de Deus. Saiba que Deus está com a sua bondade e a sua misericórdia, que Ele está falando ao seu coração por meio da palavra dEle. Então vamos cantar, faça dessa música uma oração e coloque aí a sua vida diante de Deus. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Da bondade de Deus. Vamos ficar de pé? Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo
certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão a sua vida todos os dias, e que você tenha o desejo, mas não apenas o desejo, mas que você tome uma decisão de habitar na casa do Senhor, de habitar na presença dEle, em comunhão com Ele todos os dias da sua vida, para todo sempre, porque essa é a promessa dEle. Há um lugar preparado para você, para cada um de nós, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Então eu queria perguntar a você que ouviu a palavra de Deus nessa noite, se a